Olá, meus queridos alunos, professor Luiz aqui mais uma vez com vocês para essa aulinha de Geografia do sexto ano. Vamos então começar a falar sobre um tema novo, território, tá? E isso é um aspecto muito importante para a gente entender geografia, tá? Então nós estamos aí na unidade, aliás, no percurso quarto, né, das páginas 28 a 31. Nós vamos ler atentamente aí e resolver nossas atividades. Beleza, gente? Vamos em frente. Muito bem, gente. Então, território faz parte do espaço geográfico, né? E para nós exemplificarmos isso, nós vamos olhar o chamado planisfério. O que é o planisfério? Plano, né? Plano, então, é um mapa plano, certo? No caso aqui, do lado, nós estamos vendo aí o planosfério da Terra, né? Politicamente, como ela está dividida, como está dividido os seus países. Nós notamos que cada continente, então, há divisões, certo? O Brasil tem uma cor, a Argentina tem outra, lá na África a gente vê todo coloridinho, cada cor dessa daí, cada divisão dessa. Cada cor dessa daí é uma divisão, certo? Separadas por linhas, certo? E que fazem, então, que dividem politicamente o mundo, certo? A única exceção que a gente tem aí é a Antártida, certo? Ela não tem divisão, certo? Não tem aí uma dominação política, tá? Então, o planisfério político mostra os continentes, exceto a Antártica, que está dividido em diversos países. É, e esse planisfério político nada mais é que um mapa que representa, né, no plano, como eu falei para vocês, imagina uma coisa plana, né, uma folha de papel, o globo terrestre, com dimensões, com as divisões políticas e administrativas, ou seja, com cada país no mundo, né? Então é o que está representando essa figura aí. Beleza, gente? Atualmente, o mundo conta com cerca de 108, mais de 190 países, tá? Ou estados, né? Que são delimitados por linhas. Né? Essas linhas são fronteiras, certo? São limites dos territórios de um estado com outro, tá? E, e justamente esse espaço territorial que essas linhas cercam é chamado então de território nacional, certo? Essas linhas então elas formam o território de uma nação, o território de um país, beleza? Pois bem, jovem Chapolin, o que vem então a ser território nacional? O território nacional é o espaço da superfície terrestre do qual um povo, por meio do Estado, é o Estado que representa esse povo, é o Estado que exerce o poder em nome desse povo, né? Se tem a soberania, ou seja, lá dentro daquele território é aquele povo que manda, tá? O seu poder está acima do poder das demais entidades que existem dentro do território. O Estado, né, o governo, manda então sobre os outros poderes que existem lá dentro daquele território. Por exemplo, é o Estado que vai mandar nas empresas, né, industriais, nos serviços, no comércio, na família, nas instituições. Essas instituições podem ser igrejas, partidos políticos, sindicatos. Na verdade, esse Estado é o que representa o povo, é a personificação do povo. Ali está como se fosse todo o coletivo apresentado. Então, o Estado é o agrupamento de indivíduos estabelecido e fixado em um território determinado, né, e submetido à autoridade máxima do poder público, certo? Entenderam? Então é isso daí, essa definiçãozinha de Estado. Estado, agrupamento de indivíduos estabelecidos e fixados em um território determinado e submetido à autoridade máxima do poder público. Beleza? Então, gente, olhem, observem aí o planisfério
do nosso continente sul-americano, onde está situado o Brasil, tá? Nós vemos aí a figura do Brasil, ela é bem maior em extensão, em área, que seus vizinhos, né? Então, através desse planisfério, através desse mapa, nós podemos comparar, né? Com todos os vizinhos que o Brasil tem fronteira. A única exceção aqui na América do Sul é o Chile e o Equador, né? Mas ele é bem maior territorialmente do que os seus vizinhos. Beleza, gente? Mesmo dividindo, né, os países, certo? O território dos países, eles tendem a ser muito grandes, tá? E para isso, então, precisam se subdividir, certo? E para que isso? Para facilitar a administração do governo, do próprio país, certo? Então, o próprio Estado ele é subdividido, ele é dividido em partes menores, certo? No Brasil, né, nós dividimos, está dividido em estados. Aí nós usamos a palavra estado com inicial minúscula, tá? A letra inicial dela é minúscula, certo? O estado escrito com minúsculo para representar esses estados, estados membros chamados, e o estado maiúsculo para representar o país. Por isso mesmo, o nosso Estado nacional, né, o nosso território nacional, ele é dividido em 27 unidades, certo? Dessas 27 unidades, 26 são unidades federativas ou estados propriamente ditos. E uma unidade, que é onde se faz a administração de todo o Estado brasileiro, nós chamamos de Distrito Federal. É onde está Brasília, tá, gente? Então, lembrando, são 27 unidades. Das 27 unidades, 26 estados, estados com E minúsculo, né? E mais o Distrito Federal, beleza? Mas não para por aí, tá? O próprio Estado, esses 26 membros federativos, eles são muito grandes territorialmente, né? Olha o mapa aí de Rondônia, certo? E para eles poderem se organizar, eles ainda vão ser subdivididos mais uma vez. E essa subdivisão vai se chamar de município, tá? Então, por sua vez, o estado territorial dos estados do Brasil foi dividido em espaços territoriais menores, que correspondem aos municípios. Tanto os estados quanto os municípios têm divisas entre si, demarcando os seus territórios. Olhem, por exemplo, né, eu vou citar aqui um exemplo. Pimenta Bueno, nossa querida e amada Pimenta Bueno. Estou passando aqui na divisa de Pimenta Bueno a canetinha, para a gente saber onde é que é a divisa de Pimenta Bueno. Então, tudo aqui é o município de Pimenta Bueno. Vamos lá ver, Guajará-Mirim, que gigantesco aqui, Estou passando a canetinha ali para vocês verem, tá? Detalhe, Guajará-Mirim ainda faz divisa com o país, sim, com a Bolívia, certo? Nós não, nós fazemos divisa somente com outros municípios. Mas Espigão do Oeste, Cacoal, Vilhena já fazem divisas com outros estados, como é o caso do Mato Grosso, certo? Então, assim, cada município tem sua particularidade, cada um tem sua divisa, certo? Que deve ser levado em consideração, tá? Vamos seguindo então, entendido, né, pessoal? Agora, uma coisa que a gente tem que alertar, que apesar do Brasil, Estados Unidos e México adotarem esse termo, essa divisão que se chama Estado, existem outros países que têm outros nomes, certo? Por exemplo, províncias, né, que é lá na Argentina e no Equador. Olha o mapa da Argentina. Desculpa. O território argentino é também subdividido, tá? Só que lá, em vez de se chamar estado, chama-se províncias.
A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a Bolívia e o Paraguai e o Uruguai. Mas lá ainda tem um outro nome. Lá vai se chamar departamentos. No frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. A gente pode considerar como se fossem estados, ok? Até agora a gente viu que esses estados fazem parte dos territórios, tá? Além disso, território, a palavra território pode ser utilizada com outras funções, tá? Demonstrando unidades político-administrativas diversas, como, por exemplo, grupos indígenas, né? Território indígena, certo? Ainda territórios que ainda não estão concluídos, certo? Por exemplo, lá no Oriente Médio, o território dos curdos, né? Que faz parte, que está sendo reivindicado, parte da Turquia, da Síria, da Armênia, do Irã, certo? E do próprio Iraque. Então, ali tem uma região que vive um povo entre todos esses países que eles querem a sua independência, eles querem criar o seu estado, o Kurdiquistão, tá? E também existem territórios selvagens, tá? Esses territórios selvagens, onde principalmente os animais marcam, né, através das suas fezes e da sua urina, certo? Eles são pré-demarcados em cima disso daí, certo? São territórios que nós temos que entender que aquele grupo de animal pertence ali. Tá? Então, a palavra território pode ser utilizada também para essa finalidade. Isso tudo dentro de geografia, tá, gente? E agora nós temos que entender o seguinte, que território é poder. Da mesma forma que o Estado exerce poder ou soberania sobre o seu território, né? Nós também exercemos poder sobre o nosso território. Professor, nós temos território? Temos sim, tá? Nossas habitações, por exemplo, é o nosso território, certo? Nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso terreno, nós é que decidimos, nós é quem mandamos. Por exemplo, a maneira que nós vamos construir, a forma da nossa casa, a cor dela, certo? E assim por diante. Então, quem vai determinar, da mesma forma que o Estado, o país de um todo, é ele que determina o que ele vai fazer, dentro do que é nós que determinamos, ok? Então, território é poder. E aí sim, né? Toda propriedade urbana ou rural, casa, edifício, fazenda, sítio, fábrica, estabelecido na zona comercial, industrial, urbana, tá? Ou rural, ela então demarca, ela tem seus limites, tá? O documento que assegura essa propriedade é chamado então de escritura pública, tá? Através dessa escritura pública que se constam então as dimensões do terreno, certo? Ou seja, as divisas e limites do território da propriedade, beleza? Assim, então, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, quando adquire uma porção, um terreno desse daí, certo? Ela pode considerar essa porção do território como se fosse seu. E lá ela exerce seus poderes, beleza? Então tá, gente, é isso daí nossa aulinha sobre território. E agora, então, passando para o estudo dirigido, né? Vamos assistir as videoaulas, os vídeos postados nessa atividade, fazer a leitura do percurso quarto, né? Das folhas 28 a 31, e resolver as atividades postadas no Google Classroom. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus. Saúde para todos, até mais.